Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Por aqui, você sabe, a gente fala daqueles temas que mexem com a sua rotina nas empresas Brasil afora. E chegou o momento de falarmos sobre como a logística inteligente está se tornando um dos principais diferenciais competitivos das companhias brasileiras. Não sai daí, o tema deste episódio é Gestão Logística Inteligente, Robôs, Automação, Dados e IA. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Quando o assunto é logística, você provavelmente pensa em armazenagem, transporte, prazos e muito trabalho operacional. Mas e se eu te dissesse que a automação já é realidade em centros de distribuição do Brasil e que robôs estão mudando completamente as áreas logísticas das empresas? Pois é. Hoje a nossa conversa é sobre como a combinação entre robôs móveis autônomos, os AMRs, e os sistemas de gestão de armazéns, os famosos WMS, estão revolucionando o setor. E para falar disso, nós convidamos verdadeiros especialistas nesse segmento. O primeiro é Anderson Benetti, Head de Produto Logística na Senior Sistemas. Com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia, Anderson é especialista em logística, transporte, supply chain e gestão de produtos. Sua formação inclui MBA executivo em Administração, Negócios e Marketing pela Statse, MBA em Logística e Supply Chain pelo Embrasc, pós-graduação em Gerenciamento de Projetos e graduação em Gestão da Tecnologia da Informação. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. E o segundo nome da nossa bancada virtual é o engenheiro Pedro Avarnec Nascimento, com formação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, é chefe de vendas na WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Na empresa desde 2005, Pedro já atuou em diversas posições. Foi expatriado por 3 anos para a China e, desde 2023, é o responsável pelo WEG Mobile Robot e coordena a seção de vendas de robôs da WEG. Seja muito bem-vindo também, Pedro. Muito bom estar batendo esse papo com vocês, né? Mais que Tech. Obrigado, Benetti, pelo convite. Obrigado, Rodrigo. Bom, tudo pronto por aqui, então vamos começar o bate-papo agora. Gente, então para a gente iniciar a nossa conversa, dá para dizer que o conceito de gestão logística inteligente mudou nos últimos anos? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e também aproveitassem para destacar os diferenciais que ela traz para as empresas em comparação ao modelo tradicional. Eu vou começar com você, Anderson. Maravilha, Rodrigo. Eu acho que não só o conceito de gestão de logística inteligente ele mudou, mas a logística ela passou a ser muito mais protagonista nos negócios, desempenhando um papel crucial, diferenciando as empresas de mercado, né? Então, a logística hoje, não só na parte de armazenagem, de gestão de estoques, e isso está muito mais voltado ali pela gestão de um WMS, mas a cadeia toda de logística hoje ela precisa estar muito mais conectada, muito mais inteligente, para que as mercadorias elas possam chegar nos distribuidores, nos atacadistas e na casa dos consumidores com um prazo de entrega muito menor. E dentro desse contexto, todo o ganho de produtividade, na movimentação de materiais, redução de tempo de movimentação, ela vai impactar diretamente no prazo de entrega das mercadorias para os clientes e consumidores. Então, não só o conceito da gestão de logística, ela mudou, mas hoje ela é percebida pelo mercado como talvez um dos principais diferenciais competitivos para os negócios e uma das grandes responsáveis pela expansão e crescimento dos negócios. Ou seja, toda empresa que conseguir ter uma logística mais eficiente, que otimize custos, que reduza prazo de entregas, ela vai conseguir expandir de forma mais rápida e mais eficiente os seus negócios, fidelizando os clientes e facilitando o processo de recompra. Aí quando a gente olha para a etapa de gestão de armazenagem, que é onde que a gente está falando um pouquinho mais aqui nesse bate-papo hoje, né, sobre essa automação dentro do centro de distribuição, essa automação de movimentação de estoques, é algo que hoje em outros países já é mais comum, e no Brasil isso vem ganhando mais força, onde que a gente começa a ter a aplicação de robôs colaborativos, robôs autônomos, junto com pessoas na movimentação de materiais, seja no estoque de uma indústria, no estoque de um centro de distribuição, em mais variadas áreas. E aí, Pedro, a WEG hoje ela já utiliza, né, esse tipo de robôs, esse tipo de automação, e não só utiliza, mas ela desenvolve esses robôs, né? Então a gente está falando de uma multinacional que possibilita para que as empresas aqui no Brasil hoje possam ter acesso a esse tipo de tecnologia de forma mais facilitada, né, e na nossa língua, isso que é o principal.
Acho que complementando um pouco o que o Bernard falou, acho que os porquês de como a logística vem se transformando, acho que foi muito bem explorado, acho que acho que eu não preciso complementar nada do que o Bernard falou, mas acho que um ponto principal é que no Brasil, pensando em CDs de logística puro, nós estamos numa fase hoje que os materiais eles são movimentados através de empilhadeiras ou através de pessoas. Ou tem uma empilhadeira levando um pallet, ou tem alguém levando algum material, ou na mão, ou empurrando um carrinho, ou através de uma paleteira manual. De outro lado, todo mundo acaba olhando, acho que toma muito a Amazon como referência, olha o outro lado do mundo, em armazéns que não existem pessoas, armazéns 100% automatizados. E todo mundo quer ir para aquele quem está começando a operação pensa que o caminho seja ser que nem a Amazon, mas na realidade a Amazon não tem essa quantidade de robôs que ela tem hoje, isso não partiu do nada. Toda a automação logística, ela começou com pequenas experiências, fazendo as movimentações maiores. Então, acho que o momento que a gente está é de começar a trabalhar nesse ambiente misto. Então, por muito tempo no Brasil, para a maioria dos operadores logísticos, eles vão conviver com empilhadeiras, eles vão conviver com pessoas empurrando carrinho, mas eles também vão conviver com MRs. Então, acho que o grande salto está aí, todo mundo entender que isso é um processo, é uma jornada, e a gente precisa começar. Foi a forma que nós começamos dentro da VEG. Acho que quem tiver a oportunidade, o convite de conhecer a VEG, nós temos diversos AMRs rodando nas operações, mas nós continuamos tendo também empilhadeiras trabalhando. E gradativamente, para aquelas aplicações onde a tecnologia estiver disponível, onde o payback vier, a gente aplica. Então, de maneira geral, acho que um gancho inicial, acho que são esses pontos principais. A gente tem que começar, a gente já tem tecnologia para fazer, nós estamos fazendo e tem dado retornos muito interessantes. Pelo que você traz, então, Pedro, a ideia é que uma coisa não anule a outra, é isso? A ideia é que essas tecnologias se complementem. Agora, eu queria focar, então, em automação. Como é que os robôs têm sido utilizados aí na prática, então, para otimizar a movimentação dos materiais dentro dos centros de distribuição ou nas áreas logísticas das empresas? Eu acho que agora a gente pode voltar com o Anderson e aí depois também o Pedro complementa. Maravilha. Assim, eu acho que o Pedro ele tocou num ponto importante, né? Assim, as empresas precisam começar por às vezes, por uma automação simples, né? E identificar essas oportunidades de automatizar um processo que a gente chama até de tarefas previsíveis, ela é o primeiro passo para as empresas, né? Então, assim, quando eu estou entrando no meu centro de distribuição, como é que eu consigo identificar quais são aquelas tarefas previsíveis ou repetidas que são executadas todo dia, a toda hora, a todo minuto por uma pessoa, né? Talvez essa atividade ela possa ser substituída por um AMR, né, que é um robô autônomo, e é uma combinação de um AMR com uma esteira, com um sorter, com uma máquina de pesagem e cubagem. Então, assim, a automação aqui, obviamente, está focando muito mais na parte de AMRs, que é algo mais novo para nossa realidade aqui no Brasil, mas hoje a automação logística, ela já acontece através de outras formas, né? Então, existem muitas empresas que já possuem toda uma estrutura de esteiras, de sorter, de classificadores, e que toda essa estrutura, ela pode ser conectada e acoplada a um AMR, né? Então, trazendo um exemplo aqui, esses AMRs hoje, eles são AMRs que eles têm a capacidade de que você possa estar acoplando sobre eles algum outro tipo de equipamento, fazendo que ele seja uma extensão de um outro equipamento fixo e não móvel, né? Do que eu estou falando? Estou falando de uma esteira, por exemplo, que é onde as caixas elas acabam escorregando por cima dessa esteira mesmo, né? Essas caixas são movimentadas pela esteira e eu posso ter um AMR onde que ele tem uma parte de uma esteira acoplada sobre ele e que ele vai estar conectando nessas esteiras, fazendo com que essa mercadoria venha sobre o AMR e ele vai até um próximo ponto, conectando naquela esteira novamente, e aquela mercadoria ela segue um fluxo de movimentação normal. Então aqui eu estou trazendo só um exemplo bem prático, e um exemplo onde que já é uma realidade, né? Esse exemplo que eu dei agora, ele é um exemplo de uma operação que já acontece, né, dentro das indústrias, das fábricas da WEG. Então, assim, a WEG ela não está só produzindo, fabricando robôs, mas ela começou a produzir e fabricar, utilizar nas suas operações, após validado é que ela está levando isso para o mercado. Certo, Pedro? Certo, certo. Acho que uma grande diferença nossa é que nós temos, eu acho que a gente tem um parque de diversão muito grande, né? Então, acho que o nosso principal ponto de teste, nosso parque Fabrinho em Jaraguá do Sul, 1 milhão de metros quadrados, de manufaturas muito diversas. A gente fabrica de linha de comando interruptores, está na casa de todo mundo, aerogeradores, então, manufatura diversa proporciona você
resolver problemas diversos. E a logística, dentro dos CDs logísticos, os problemas são diversos também. Eu acho que a gente tem que entender o MR como uma forma de tornar a logística mais acessível, mais eficiente. Outro ponto que é crucial e tem nos ajudado demais nas operações, as pessoas não aguentam mais ficar andando 6, 9, 10 quilômetros por dia movimentando material. Então, o MR tem um papel crucial também na ergonomia, na segurança operacional dos operadores. Eu acho que é uma dor muito grande na indústria e na logística, você acha que é até maior do que na indústria, né, Benete? O turnover é altíssimo. O turnover é Uhum. altíssimo. E um dos motivos do turnover ser altíssimo é que as pessoas trabalham muitas vezes em condições que não são as mais adequadas. Então, você fazer a pessoa ficar num posto de trabalho andando um pouco menos, pode diminuir na prática o turnover. Então, a pessoa vai trabalhar mais feliz, vai se cansar menos, vai produzir mais, e o MR está aí para ajudar. Acho que o outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho que eu vejo que é importante, os CDs tradicionais hoje com esteiras, com sorter, são a melhor resposta para grande parte dos problemas, mas no mundo muito dinâmico que a gente tem hoje, onde cada vez mais existe uma variação grande de produtos, de SKU, de rotas de entrega, construir um novo software, construir uma rota de esteira nem sempre é a melhor resposta, porque pode ser que daqui 2, 3 meses seja necessário fazer tudo de novo. Então, o OMR, ele é muito mais flexível, muito mais fácil de escalar do que sistemas tradicionais para alguns dos problemas, mas, de novo, eles vão conviver em conjunto, uma coisa não exclui a outra, né? Então, acho que Uhum. aí cabe o papel de, Uhum. de ter pessoas e empresas que consigam conectar essas diferentes tecnologias e suportar os clientes para essa evolução que é natural, né? Acho que é um ponto, essas tecnologias elas estão lá, mas o AMR por si só, o software por si só, ele não faz nada, né? Você precisa ter Uhum. gente que entenda do que está fazendo para conectar tudo isso, né? O WMS acho que é fundamental para orquestrar todo mundo, né, Benete? Acho que é uma Sim. coisa, principalmente na logística, na indústria, a gente resolve bastante coisa sem WMS, na própria automação de uma esteira, enfim, Uhum. conectado a um sistema MES, mas na logística, você ser orquestrado por uma inteligência que o WMS proporciona, acho que é crucial. Então, não é só equipamento, é solução, é integração, são fornecedores que entendem do que estão falando e têm estrutura para poder suportar essa demanda gigantesca que tem acontecendo dentro do Brasil, né? É. Ô Pedro, pegando o teu gancho aqui, acho que você tocou num ponto importante, que é soluções escaláveis, né? E aí a gente tem até o Gartner, ele traz alguns números para a gente, ele fala que até 2028, 80% dos armazéns e centros de distribuição, eles vão implementar alguma forma de automação em armazéns, né? Um outro dado importante é que eles trazem também que o mercado global de robôs móveis autônomos, ele deve atingir um mercado de 12,4 bilhões até 2030. Então, assim, é um mercado que vai crescer, né? Quem está falando isso não é o Benetti, não é o Pedro, é o Sim, mercado que está mostrando isso, né? Os outros países já têm isso muito mais maduro. E quando a gente olha para os desafios logísticos do Brasil e das empresas, que a gente até comentou no início desse bate-papo aqui, o conseguir criar soluções de movimentação de mercadorias replicáveis e escaláveis, ele é um grande diferencial para as empresas, porque a empresa imagine uma empresa que distribui seus produtos pelo Brasil inteiro. O Brasil, com o tamanho do território dele, que é enorme, existem empresas que elas têm 20, 30, 40 centros de distribuição ou mais, e a partir desse centro de distribuição, eles ainda não conseguem chegar no Brasil inteiro. Em algumas partes do Brasil, eles chegam através de operadores logísticos, né? Então, quando eu tenho uma plataforma de tecnologia para minha movimentação de mercadorias combinada de um sistema WMS com AMR, com uma empilhadeira, com uma paleteira, e esse é um padrão que eu adoto para todos os meus centros de distribuição, fica muito mais fácil o famoso Ctrl+C e Ctrl+V de um centro de distribuição, ou seja, eu vou abrir um novo centro de distribuição. Não pensa muito, né? Pega aquele mesmo centro de distribuição modelo e replica para outro centro de distribuição igual àquele, né? Muitas empresas já no Brasil já usam isso, né? Já fazem dessa forma. Outras empresas que operam no mundo inteiro, né? Ou seja, são marketplaces globais. E eles têm os seus centros de distribuição, e o centro de distribuição deles é o mesmo MR, é o mesmo WMS, é a mesma paleteira, é o mesmo processo que eles utilizam no mundo inteiro. Isso fica muito mais fácil de você replicar aquela operação e escalar,
e principalmente é um custo mais baixo, né? Porque toda vez que eu não saio reinventando, criando algo novo, fica muito mais fácil eu replicar e escalar o meu negócio. E esse é um dos segredos, às vezes, dessas grandes varejistas globais no ganho de escala e de movimentação de mercadorias. Então, quando a gente opta, inclusive, por uma plataforma de WMS ou AMR, que eles sejam escaláveis, a minha operação ela fica muito mais fácil e simples de ser replicada. E eu posso estar fazendo isso, inclusive, com a minha equipe interna, sem ter uma dependência total do meu fornecedor. Então, eu não preciso depender da Senior para implantar novamente um WMS, eu não preciso depender 100% da VEG para colocar um novo robô em automação. Ou seja, a gente faz esse setup, né, junto com o cliente, junto com a área de tecnologia do cliente, e o cliente, a partir das suas estruturas da área de TI, da área de operações, eles conseguem fazer e habilitar novos centros de distribuição com o WMS ou com o robô também. Então, enfim, aqui eu aprofundei um pouquinho esse ponto aqui, porque eu acho importante, né? Às vezes as empresas ficam se perguntando, como é que eu escalo o meu negócio? Você vai escalar o teu negócio por aquilo que é mais padrão, e não por aquilo que é mais personalizado, tailor-made ali no dia a dia, né? Eu só acho que eu queria complementar, só acho que daí a gente pode encerrar esse tema. O Benetti, ele trocou numa questão fundamental, que é como as empresas devem escalar o negócio delas, e uma das formas que elas devem escalar o negócio dela é tomando para si, é tendo conhecimento desse produto, é optando por ter fornecedores que vão conseguir, primeiro, suportar esse crescimento, e segundo, com uma estrutura que ele tenha para quem ligar quando der problema. Porque eu vejo muita gente querendo fazer experiência, querendo trazer equipamentos, às vezes, que tem um custo de aquisição baixo, mas que sem nenhum suporte no dia a dia. O que a gente quer, o sonho da VEG é ter um MR que qualquer operador logístico tire da caixa e bote para funcionar. Esse é o nosso sonho. Mas até lá, tem uma longa jornada. Mas o fato é que se esse cliente ligar para dentro da VEG, nós vamos ter time para suportar ele, nós vamos ter gente para tirar dúvida por telefone, nós vamos ter técnico para mandar para resolver o problema dele. E muitas pessoas estão indo numa direção que eu acho que não é a correta, de pensar num custo de uma automação só como custo inicial de aquisição e não pensar no ciclo todo. Então, acho que tá ao lado de empresas sérias, com estrutura, que consigam escalar e que vão perdurar por muito tempo, é fundamental, porque senão o payback não vem. E o primeiro problema que dá, a pessoa acho que acaba gastando muito mais do que ela gastou para adquirir equipamento. Então, acho que estar do lado de fornecedores com estrutura é fundamental. Perfeito, ótimas dicas aí para os nossos ouvintes. Eu vou aproveitar que o Pedro está com a palavra para perguntar o seguinte: quais são os principais ganhos operacionais observados após a implementação dos robôs autônomos da VEG? A redução aí de até 45% no tempo de movimentação é realmente uma média alcançável em qualquer empresa, na sua visão? Eu acho que sim, na grande maioria delas, com certeza, 45, em alguns casos até mais do que esse. Então, acho que a dor principal que o AMR ela tira é a movimentação desnecessária de pessoas. Então, se tem alguém levando algum material com uma empilhadeira, tem uma pessoa dirigindo essa empilhadeira, ou se tem alguém empurrando um carrinho, tem alguma pessoa empurrando um carrinho. Existem funções dentro da indústria, por exemplo, né, dentro das nossas operações, tem algumas plantas de alto volume que existem pessoas que só movimentam o material. Elas ficam o tempo inteiro pegando o material de um lado e levando para o outro. Neste caso, a redução é muito maior de 45%. Essas pessoas não vão mais movimentar, elas vão executar um trabalho que agregue mais valor. Existe também, em muitos casos, onde a movimentação faz parte do trabalho dos operadores. Então, o operador ou está separando o material, ou está entregando o material em algum lugar. Então, nesses casos, os ganhos vão ser menores. Mas acho que como média, 45 acho que é um número bastante factível. Mas acho que outro ganho que a gente tem, é óbvio, todo mundo vai fazer conta de payback, acho que esse é um dos principais pontos que você vai, mas eu vou dar um exemplo que acontece em aplicações dentro da manufatura. Aplicações que alguém separa algum material de um almoxerifado, de um supermercado, dentro da fábrica a gente fala de supermercado, né, onde as peças estão lá dentro. Então, alguém separa esse material e leva para a linha de produção. Você começa a fazer conta de payback para ver no quanto tempo você gasta, mas tem uma conta que ninguém faz, a gente está começando a fazer essa conta depois de um tempo, é quanto é o aumento de produtividade lá na frente, porque aplicações como essa, é muito comum as pessoas não conseguirem abastecer a linha de montagem na velocidade que ela precisa ser abastecida, e na prática, acaba faltando material na linha de montagem, daí de duas umas, ou o operador que está montando esse material fica esperando a peça chegar, e, portanto, perdendo produtividade, ou muitas das vezes ele deixa a linha de montagem, vai até o supermercado,
para pegar esse material. Aí o ganho é absurdo, né? Dependendo do que você está produzindo, o material que você está produzindo, qualquer incremento mesmo que seja muito pequeno na produtividade total, ele é gigante. Trazendo o que o Benetti trouxe para a logística, né? O quanto custa você receber, por causa de uma falta de movimentação, você atrasar uma entrega meia hora, uma hora, ou às vezes perder o dia, o caminhão ir embora, se aquele material e a entrega ser feita no outro dia. Então tem coisa que também é um pouco intangível, trouxe um pouco de retangível, produtividade, numa manufatura você consegue medir, mas a falta de entregar algum material para alguém, ou o atraso na entrega, é algo que é intangível. A gente, como consumidor, né, quando a gente se coloca no papel de consumidor, a gente consegue entender bem o que significa não receber alguma coisa no prazo, né? Todo mundo quer receber antes do prazo hoje em dia, né? Essa que é a realidade, né? Ô Pedro, pegando esse teu gancho, acho que assim, dá pra gente dizer que a logística ela é uma verdadeira máquina de vendas, tá? Ou seja, se as empresas não tiverem uma logística eficiente, que reduza prazo de entrega, que entregue no mesmo dia, no dia seguinte, dependendo claro, do tipo de mercadoria, obviamente, aqui a gente está falando mais para um consumidor B2C, né? As empresas vão comprar em outro lugar, porque hoje a facilidade de compra, ela está muito na palma da nossa mão, né? Então, no mesmo tempo que você está dentro de uma livraria física, você está olhando aquele mesmo livro na Amazon, em outros marketplaces, e às vezes ela está te entregando aquela mercadoria no mesmo dia. Então, ao invés de você comprar na livraria, você compra online dentro da livraria, em outro e-commerce, e está chegando na tua casa no mesmo dia. Então, a logística ela é uma grande máquina de vendas, né? Quando a gente olha para essa questão de produtividade que você abordou aqui, tem esse ponto da questão de aumento de produtividade, né, um número de 45%, mas e por que ele traz isso, né? Porque, primeiro, tarefas repetitivas e um robô, um AMR, ele é 24/7, 365 dias por ano, né? Ou seja, eu acho que esse é o grande ponto. Sem fadiga, né? Ele não tem interrupções, ele tá ali só com carga na bateria e operando 24/7, né? Um outro ponto importante, Rodrigo, que a gente acabou não destacando aqui, mas é a questão da tecnologia embarcada neste AMR, né? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais o WMS, mas falando mais especificamente do AMR, antigamente nós tínhamos o que o pessoal conhecia como AGVs. Os AGVs, eles precisavam de uma estrutura física a partir de trilhos ou fitas magnéticas no chão, para que aquele AGV ele conseguisse se localizar e se movimentar dentro de um centro de distribuição de uma área física. Um AMR, ele é um robô autônomo, então assim, ele monta um mapa de localização da área onde que ele vai estar operando, e a partir desse mapa ele consegue traçar rotas, ele consegue desviar obstáculos, ele consegue frear e voltar a andar, né? Então, assim, esse eu acho que é um grande ponto, é um ponto super importante do AMR, né? A tecnologia embarcada nele, de localização, de inteligência artificial, dele tomar decisões rápidas ali, e isso faz com que ele tenha um selo de robô colaborativo, né? Então, assim, ele é um robô que ele pode estar operando com toda a segurança junto com pessoas movimentando mercadorias. Então, eu tive a oportunidade de ver esses robôs operando no ambiente real, e é impressionante, porque ele está vindo, o robô está indo num sentido, se tiver um obstáculo na frente dele, ele para, desvia aquele obstáculo, volta para a rota dele e vai até o ponto final, né? Então, assim, acho que tem um ponto bem importante aqui, que é essa questão dele realmente ter uma tecnologia bem avançada e ele ser um robô colaborativo e ter esse selo, né? E isso faz com que seja muito mais fácil você comprar um AMR e colocar ele dentro do teu centro de distribuição, né? Ou dentro da tua área de indústria. Ou seja, você compra um AMR, em 1 ou 2 horas ele vai fazer toda a parte de desenho do mapa, ele já vai saber se localizar, e, cara, no dia seguinte você está utilizando ele. Então você não precisa fazer nenhum investimento físico no local para poder colocar um robô. Ou seja, antigamente, ou seja, os AGVs eles são tecnologias já ultrapassadas quando a gente compara com a AMR, o que a gente tem no mercado hoje, né? Só destacando esse ponto aqui, Pedro. E eu acho que complementando o que o Benetti falou, uma coisa que que acho que é legal trazer à tona aqui também, é a movimentação de materiais através de empilhadeiras, por exemplo, ela é muito arriscada, né? Quantos Uhum. acidentes acontecem através de empilhadeira? O AMR, acho que ele é um cara que ele segue regras. Ele não vai andar numa velocidade superior à que ele pode andar, ele não vai tomar uma decisão de entrar num corredor mais apertado que ele poderia entrar com material em cima. Se a entrega estiver atrasada, ele não vai aumentar a velocidade dele porque ele quer ir embora mais cedo. Então, seguir as regras,
ter sensores capazes de operar com segurança, também diminuem bastante acidente de trabalho, que é um ponto que ninguém quer, isso não é um papo bonito da gente ter, mas que é importante, né, são dados, no Brasil tem pouco dado para isso, né, Benete, mas os números dos Estados Unidos são gigantescos que acontecem de acidente de trabalho, Uhum. custa alguma coisa perto de 10, 12 bi de dólares por ano só de acidente de trabalho em centros de distribuição logística, e a maioria deles acontecem por, 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 por imprudência, né? Porque o operador tomou uma decisão que ele não deveria tomar, e sim, quando você usa um AMR dotado de tecnologia adequada, então no nosso caso, nosso AMR, o de menor porte, grande parte do custo do AMR está em segurança, tá em ter um sensor Uhum. adequado, lógicas adequadas para segurança. Então, a gente conseguiria fazer um AMR muito mais barato, mas como nós fizemos um AMR primeiro para usar dentro da VEG, né? E a meta de acidente da VEG é muito clara, é zero acidentes. É zero acidentes, né? Então, acho que é um ponto acho que bacana também destacar. Bom, então agora vamos falar mesmo sobre o WMS. Como é que esse sistema entra nessa história toda, nessa jogada toda? Como é que funciona a integração entre os sistemas da Senior e os robôs da VEG, Anderson? Uma excelente pergunta, Rodrigo. Acho que assim o WMS ele é uma peça-chave fundamental dentro de toda essa orquestração dos AMRs, né? Então, o WMS hoje ele já faz a gestão de estoques e movimentação de materiais em centros de distribuição, em centros de armazenagem, controla todo o recebimento, movimentações internas, inventários, separação, expedição. Então, o WMS hoje ele conhece toda a localização de mercadorias e é responsável pela orquestração desses materiais e da montagem das estratégias de separação. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, eu tenho um pedido com 2 itens e 30 quantidades para serem separadas. Quando esse pedido ele é integrado ao WMS, o WMS sabe aonde que está a localização dessas mercadorias, qual que é a maior proximidade, e o WMS vai tomar a decisão se ele vai convocar um robô ou se ele vai convocar uma pessoa para ir até o local e fazer a separação dessa mercadoria. Então é como se o WMS ele fosse um cérebro orquestrador, né, desses ativos que ele tem dentro do centro de distribuição. Então, em algum momento, o WMS ele vai demandar que uma empilhadeira separe uma mercadoria, que um AMR ou que uma pessoa, a partir de um coletor de dados, faça essa separação. Uma característica super importante do WMS, da Senior, é que hoje ele é um WMS 24/7, 365. Ele é o único WMS no Brasil e talvez o único no mundo que ele é tecnologia cloud native, ou seja, ele não precisa de atualizações manuais. Então, assim, isso é um diferencial muito grande em relação aos outros WMS de mercado, porque ele não precisa parar a operação para fazer uma atualização de software ou fazer um upgrade tecnológico. Né? Ou seja, eu vou ter uma operação 24/7, 365 e operando com todos os meus ativos. Né? Então, não preciso parar nenhuma operação para intervenções manuais e atualização tecnológica. Muito, muito legal. Agora eu queria falar um pouquinho da parceria, né, da Senior com a VEG, como é que surgiu essa colaboração entre as duas marcas e quais são os diferenciais dessa solução que é totalmente nacional, Pedro? A parceria, acho que ela surgiu de uma forma muito orgânica, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Acho que partiu, acho que no primeiro papo inicial, numa visita do Benet lá na VEG, para entender um pouquinho mais como os AMS funcionavam. Sempre, acho que desde o começo que nosso AMS foi desenvolvido para trabalhar dentro da VEG, a gente já entendia que seria crucial que nosso WMS fosse conectado aos WMS para as operações puramente logísticas. Então, sempre foi acho que um pré-requisito nosso ser muito fácil de integrar. Então, acho que as coisas foram acontecendo naturalmente, de forma muito, muito tranquila. E assim que a gente espera fazer negócio, né? Tanto com os clientes da Senior que hoje busquem um MR, como os clientes da VEG hoje que têm uma carência do WMS, a gente espera atingir todo esse perfil com duas empresas nacionais, por acaso, duas empresas catarinenses, né? Atendendo do jeito brasileiro, né? Nosso país é muito diverso, é muito dinâmico e acho que as duas empresas entendem muito bem isso. Então, acho que espera atender o mercado cada vez mais melhor. Estamos só no começo, né, Benet? Tem muita coisa para fazer, Uhum. temos muita coisa para integrar, muitos cases, muitas soluções. Acho que a gente fez uma integração inicial agora, que ela já vai resolver muitos problemas.
mas acho que uma grande certeza que vocês podem ter é que todos os problemas que vierem, nós vamos achar uma solução muito criativa para eles. Acho que esse é o compromisso. Então, acho que essa parceria foi importante também por estar junto com uma empresa também muito preocupada em atender bem o seu cliente, né? Acho que no final das contas é isso que importa, né? Acho que tem um ponto importante, né, Pedro, aqui, a questão da cultura das duas empresas, né? Ou seja, a forma com que a gente trata o nosso dia a dia aqui, a forma como a gente desenvolve soluções. Aí na primeira visita que eu estive lá na VEG, e aí agradecendo o Pedro novamente pela abertura, assim, parecia que a gente estava em casa, né? Então, acho que, assim, duas empresas que o Pedro comentou, extremamente sérias no desenvolvimento de soluções, a forma que leva para o mercado e o compromisso que a gente tem com os clientes, né? Acho que isso são os pilares aí dessa parceria. E a gente tem muito a construir ainda, muito a desenvolver e continuar levando inovação e transformando hoje um mercado que é carente desse tipo de solução. Hoje o pessoal vê as automações pensando no Mercado Livre, né, a Amazon, e como é que isso chega na minha operação. Cara, hoje as empresas têm essa opção no Brasil, né, de poder levar a automação para suas operações de uma forma acessível, né, e com um tempo de retorno desse investimento muito rápido. Então, assim, eu queria só destacar esse ponto, tá, gente? As empresas que estão nos ouvindo, conversem conosco sobre a questão de WMS, sobre a questão de automação, porque é viável para o seu negócio, ou seja, vai trazer retorno, vai trazer resultado. E eu acho que esse é um dos pilares da parceria, né? A gente conseguir levar algo para o mercado que seja escalável, que seja factível para as empresas, e aí empresas que demandam de movimentação de mercadorias, elas vão ter condições, sim, de estar adquirindo e fazendo esses investimentos aí com retorno. Bom, agora chegou o momento de trazermos alguns dados para podermos refletir mais sobre o tema do episódio e continuar o nosso papo. Você sabia da importância significativa do ERP na indústria, por exemplo? Então, ouve só. Núcleo de Insights. Diversos setores têm se adaptado e se renovado quando falamos do tema logística. Seja na construção civil ou no agro, esse é um tema caro para as empresas. No caso dos transportes, por exemplo, a tecnologia também tem ajudado a digitalizar processos e integrar soluções. Conforme o mais recente índice do desempenho logístico do Banco Mundial de 2023, mais de 60% das lideranças no transporte entendem que a tecnologia é crucial nessa virada de chave. Mas é aí que surge o entrave. Segundo o levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain, o custo logístico no Brasil é de cerca de 13,7% do PIB. Nos Estados Unidos, esse número cai para 8%. Na Alemanha, 7%. É possível entender, portanto, a posição do nosso país no ranking do Banco Mundial. Estamos atrás de outros 55 países. Bom, gente, dado esse contexto, qual deve ser o primeiro passo para as empresas que ainda não começaram essa transformação? Como entender se é o momento de investir em AMRs e sistemas WMS integrados? Bom, Rodrigo, acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão do custo logística Brasil, e 13,7% é uma média, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o agronegócio, isso passa de 24%, na indústria é mais ou menos esse número, né? E no varejo e no e-commerce ele acaba sendo um pouquinho menor, mas a questão logística ela é importante para o negócio, né? Então a gente está falando de agro, indústria, varejo e e-commerce, que representa mais de 50% do PIB no Brasil. Acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que o momento de investir em AMRs e sistemas WMS integrados não é assim, não é em qual momento, as empresas já deveriam ter feito esse investimento. Esse é o ponto, né? Não é se eu vou investir ou não, é quando que eu vou investir, e quanto antes eu investir, antes eu terei os resultados e estarei me diferenciando no mercado. Esse é o ponto, né? Imaginem se uma Amazon não tivesse feito investimento em tecnologia, em logística, tecnologia para logística, imagine se o Mercado Livre não tivesse feito isso. E eu estou citando aqui marcas conhecidas, né, globalmente, mas a gente tem empresas nacionais que fizeram investimentos importantes em logística, como o caso da própria Magazine Luiza, entre outras grandes empresas, né. Então, acho que não é mais o momento, né, o momento ele é agora, e para algumas empresas, inclusive, já estão atrasadas, já deveriam ter feito esse investimento, para que elas consigam realmente se diferenciar no mercado e se manterem competitivas, né. Acho que esse é o grande ponto. Pedro, quer complementar de alguma maneira? Acho que não precisa pensar muito, não, que o Benetti falou, fale com a gente. Acho que para cada problema tem uma solução adequada. Acho que o principal, tá, pessoal, acho que até conectando, a gente tem que começar. A sugestão que eu dou, não começar muito grande. Então, comece, pegue algum caso que esteja doendo um pouquinho mais, que faça mais sentido, entenda, depois escala. Acho que é um passo importante. Começar
devagar, para depois escalar. O Anderson trouxe o exemplo do Magalu. O Magalu acabou se adaptando bastante também por conta dessa transformação digital, né? É só um exemplo. A gente tem outras dezenas de exemplos que também tiveram que fazer essa aceleração. Quais são as grandes tendências da logística inteligente? Podemos esperar aí uma integração ainda mais forte a partir da inteligência artificial e dessa análise preditiva que pode se fazer nos próximos anos? O que vocês avaliam? Como é que é a avaliação de vocês em relação a isso? Sem dúvida, Rodrigo. Acho que a questão as decisões hoje pela maior parte das empresas, as empresas que já adotaram o WMS, que adotaram o sistema de ERP, muita parte dessas decisões já estão pautadas em dados, né? Então acho que já acontece isso de certa forma, né? A questão da inteligência artificial, ela já é uma realidade, né? Ela já faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte dos nossos sistemas também. Então, por exemplo, esse ano aqui, a Senior Sistemas, ela vai estar liberando mais de 50 agentes de inteligência artificial em todos os seus sistemas. Falando aqui de RH, de RP, de acesso à segurança, e para a logística, a gente tem 10 agentes de inteligência artificial que nós já vamos estar liberando. Esses agentes, eles fazem parte do nosso sistema de WMS, ele está olhando para os dados de estoque, para os dados de movimentação e está ajudando os gestores a enxergar o que é óbvio, o que é previsível e principalmente o que ele não está vendo e está ajudando ele a tomar as melhores decisões. Então, acho que essa integração dos softwares tradicionais com inteligência artificial, a AMR, ela traz uma cobertura de inovação que ela se torna praticamente indispensável para os negócios, né? Então, isso já é uma realidade e deve só se intensificar para os próximos anos. Então, é um caminho sem volta nesse sentido, né? O Benetti tocou pontos principais aí, para o AMR funcionar, como ele se locomove, como ele identifica obstáculos, enfim, ele tem muito IA dentro do AMR para ele poder funcionar, então acho que eu não vou nem entrar muito a fundo na tecnologia, porque é o que menos importa aqui no momento, né, mas uma das coisas que a gente estava, logo na nossa primeira conversa, né, Benetti, que a gente conversou muito, a gente quer poder chegar um dia num grande cliente da Senior, que tem o WMS instalado, chegar com uma conta pronta e falar, olha aqui, ó, coloque 5 AMRs no teu lugar, teu payback é de X% e faça o investimento. Então, a gente espera que um dia nos ajude a mensurar o investimento antes de ter sido feito. Então, a gente está pensando em muita coisa já é feita com IA, mas tem muita coisa para acontecer. E conte com a gente que a gente vai conseguir trazer muita resposta bacana para os problemas atuais aí. Pessoal, o papo super rico, mas a gente já está chegando no final aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, mesmo que virtual, aqui no É Mais Que Tech de hoje. Também quero agradecer a você que nos ouviu. E agora é aquele momento. Vocês podem deixar aí o contato de vocês no LinkedIn, em outras redes sociais se quiserem. Para o pessoal que está nos ouvindo, vou começar com você, Pedro. Como é que o pessoal pode continuar esse papo? Olha, pelo Instagram, @Pedro_Avanek, pelo LinkedIn, Pedro Avanek do Nascimento, acho que vai estar na bio aqui do podcast. Perfeito. E deixa eu aproveitar agora, porque a gente vai ter uma intervenção diferente. Geralmente a gente só tem os convidados falando. Vamos aproveitar para colocar o robô da VEG falando? Roda aí, pessoal. Olá, eu sou o WMR. Foi um prazer estar com vocês no podcast É Mais Que Tech. Para me conhecer melhor, acompanhe no Instagram @veg.group, no LinkedIn @veg-digital e no YouTube @veg_group. Te espero aqui na VEG. Até a próxima! Anderson, e contigo? Qual que é a melhor maneira, qual que é o melhor canal para continuar esse bate-papo com você? Maravilha, pessoal. O pessoal que quiser saber mais ou conhecer sobre esse assunto, pode me procurar via LinkedIn, né, o canal profissional ali, onde que diariamente eu acabo respondendo, interagindo com as pessoas, e também no próprio site da Senior, né, via os formulários que estão disponíveis lá. O pessoal pode estar fazendo contato, tirando dúvidas, fazendo perguntas, e o time vai estar direcionando aqui internamente para mim. Obrigado. Maravilha, a gente que agradece, viu? E olha, você que nos ouviu, eu gosto sempre de lembrar que o nosso e-mail está aberto para sugestões, é imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com seus colegas também, a gente se fala, até a próxima, tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.